Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do meu canal. Hoje eu quero falar sobre comparação. Você já se comparou com alguém? Diariamente, quando você olha as redes sociais, você não se compara com ninguém? Porque eu já me peguei fazendo isso algumas vezes e me diminuindo 100% das vezes. Que coisa, né? A comparação é esse vírus invisível que vai nos distanciando de nós mesmos, né? Algumas semanas atrás, quando veio mais forte esse chamado para poder fazer gravações, para poder compartilhar, para poder principalmente compartilhar coisas que eu passei na minha vida, coisas da minha mesa de atendimento, situações que eu vi, que eu vivi. Eu entrei num limbo mental, emocional muito forte, assim. Não achem que por a gente trabalhar com energia, com espiritualidade, a gente está imune de ter esses sentimentos. Não, a gente tem, principalmente quando a gente está finalizando um ciclo para poder iniciar outro. E eu me vi consultando com outras amigas, né, conversando com elas, e essa questão da comparação sendo sempre uma pauta entre a gente, né? Por que você não grava? Por que isso? E eu falando que não, porque eu não tinha o cenário certo, porque eu não tinha o cabelo certo, porque eu não tinha o jeito certo de falar. E em contrapartida, a espiritualidade dizendo: você tá pronta, você precisa falar, né? Você tá esperando o quê? Ninguém vai estar 100% pronto o tempo inteiro. Só que cada vez que eu abria aquela rede social ali, meu Deus, ela tem um cenário que eu queria, porque eu faria isso e aquilo no meu espaço, porque eu preciso da luz tal, porque meu cabelo precisa estar assim assado, porque o meu óculos eu preciso mudar. Enfim, eu ia inventando coisas à medida que eu ia vendo as redes sociais de outras pessoas, como inspiração mesmo, não como um sentimento ruim, mas como inspiração. E eu sempre me comparava, porque eu nunca vou estar pronta. Eu nunca vou estar pronta. Eu nunca vou estar pronta. Não, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, a comparação, ela traz um sentimento de inferioridade, ela faz com que a gente não enxergue a gente do jeito que a gente é, né? Ela tem essa questão de gerar inferioridade ou superioridade, né? Então, quando a gente acaba estabelecendo ali essas comparações, a gente fica numa condição ali desfavorável, né? E aí, não satisfeita em conversar com as minhas amigas, em perceber que isso não é algo só meu, né? Mas de 100% das pessoas que em algum momento fazem isso consigo mesmas, eu fui tirar o tarô para poder ter uma orientação. E justamente na carta de algo que eu precisava superar, né, na casa, saiu a carta da comparação, né? Essa carta, ela pertence ao naipe de nuvens, que é um naipe que a gente fala da mente, dos pensamentos, das ilusões, né? E nessa carta de hoje a gente vê ali representando duas árvores, né? Um carvalho bem robusto, bem firme, bem imponente, e um bambu, né? O bambu que é leve, que é flexível, que é alto, mas que é vazio por dentro. Então, nessa imagem, ela tem ali essas duas árvores, essas duas plantas ali, aparecendo estar sendo medida ali uma pela outra, como se uma fosse melhor, né, maior, mais certa do que a outra. Só que o Osho, ele traz justamente um convite para a gente perceber de que não faz o menor sentido a gente comparar duas naturezas diferentes, porque elas são incomparáveis. E ele traz no comentário sobre essa carta justamente um questionamento assim que faz a gente refletir quando a gente capta o que ele quer dizer, né? Quem foi que lhe disse que o bambu é mais bonito do que o carvalho? Ou que o carvalho é mais valioso que o bambu? Você imagina que o carvalho gostaria de ter um tronco oco como o bambu? Será que o bambu sente inveja do carvalho porque ele é maior e suas folhas mudam de coloração no outono? A própria ideia das duas árvores fazendo comparações entre si parece ridícula, mas os humanos consideram muito difícil romper esse hábito. Então a gente precisa ali encarar mesmo, né, de frente, de que são duas coisas diferentes. Eu não posso me comparar com a outra pessoa. Como eu falei ontem, no último episódio, é muito claro que às vezes a gente queira se comparar, só que a gente não tem como comparar duas pessoas que vieram fazer coisas diferentes, né? Falam diferente, tem personalidades diferentes, né? Então, assim, quando eu vi que essa carta saiu para mim, o primeiro chamado foi, ó, você não pode se comparar com ninguém, porque ninguém é como você, né? Você é único, né? Com uma alma única, com um caminho único, né? Assim como o carvalho ali e o bambu têm as funções, as estruturas e tempos diferentes, a gente também tem, só que na mente, né? É, a gente fica condicionado por padrões sociais, por padrões familiares, por padrões que a gente traz ali de infância, da nossa vida escolar, ou atualmente dessa questão virtual, né? E a gente precisa aprender desde cedo a se perguntar.
dentro desses padrões, se a gente é suficiente, né? Eu não sou tão boa quanto ela, eu tô atrasado, eu devia estar mais na frente, eu devia ter mais, eu devia ser mais, né? E assim a gente vai sendo ali sugado, a gente vai sendo tragado por esse abismo invisível que é a comparação, né? Porque a gente acaba distorcendo na nossa mente. Então, quando saiu para mim ali essa carta da comparação, eu vejo muito como uma armadilha mental, né? Que ela não é nem um pouco tranquila, ela é muito cruel. Eu sinto que a comparação, ela traz não só esse sentimento de inferioridade, mas ela traz ali, de uma forma muito sutil, muitos gatilhos. E isso é muito cruel com a nossa mente, né? Porque, assim, ela não só desconecta a gente da nossa essência, como ela acaba aprisionando a gente num estado constante de julgamento, de sofrimento, e a gente fica ali naquela luta interna, né? De se comparar, só que a gente esquece de que a gente precisa começar, a gente precisa dar a cara a tapa, a gente precisa ter a nossa iniciativa, porque duas pessoas elas podem até começar do mesmo jeito, mas elas não vão trilhar os mesmos caminhos, né? Então, assim, duas sementes elas podem ser plantadas ali uma do lado da outra, mas elas são sementes diferentes. Elas vão crescer diferentes, elas vão crescer em tempos diferentes, elas vão dar frutos em tempos diferentes. Então, essa desconexão da nossa essência, esse sofrimento que a gente fica, é muito cruel com a nossa mente. É muito, porque a gente acaba se comparando com o outro e a gente está partindo do princípio de que o modelo ideal ali é o outro, é aquele modelo que a gente precisa atingir, é daquele jeito que a gente precisa começar, e esse modelo quase nunca é o que a gente tem, ou é o que a gente é no momento, né? Então, você já reparou ali que a comparação, ela sempre vem carregada com essa dor, com esse sofrimento, né? Ela gera essa inferioridade de que a gente não é bonita, de que a gente não é sábio, de que a gente não é um ser espiritual, espiritualizado, né? Na verdade, que a gente não é inteligente o suficiente, ou que a gente não é bem-sucedida como aquela pessoa. Outras vezes a gente tem ali um disfarce, né? De superioridade também, que às vezes a gente cai na armadilha. Eu me peguei fazendo isso, gente. Eu não sei vocês, mas aquela outra rede lá dos videozinhos curtos, eu não curto muito, não, mas ali eu já me peguei muitas vezes me perguntando. Você vê como o ar de superioridade vem e a gente não percebe. A gente tem que ter um olhar de águia para poder ter essa percepção ali de nós mesmos. Eu já percebi que rolando lá aquela rede, algumas vezes eu me comparei com pessoas que começaram, só que eu fiz assim, meu Deus, eu tenho muito mais. Por que eu não consigo começar como aquela pessoa? Gente, imagine o tipo de pensamento que a gente tem, em que a gente consegue se comparar, achando que a gente tem mais, porque às vezes a gente tem uma condição financeira um pouco melhor do que a outra pessoa que começou, e a gente ainda se compara se nivelando, por que eu não comecei, já que essa pessoa conseguiu começar? Vocês entendem? Vocês captam o que eu tô falando? Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Eu tava rolando lá essa rede, e eu me deparei com uma mulher que tem 6 filhos, e ela acabou de ter trigêmeos. E ela é muito humilde, muito humilde. E eu me perguntava assim, por que eu não consigo começar? Se eu tenho muito mais ferramentas do que ela, e ela conseguiu começar. Que medo é esse que eu tô tendo? Que julgamento é esse que eu tô tendo de mim mesma? Só que isso é uma superioridade ali disfarçada, né? Eu sou mais avançada do que fulana de tal, né? Só que no fundo, a gente nasce da mesma raiz, né? Do medo de não ser suficiente. Essa é a questão. Apesar de eu ter muito mais ferramenta, o medo de eu não ser suficiente para poder fazer o que eu quero me trava. Então, a comparação, se a gente conseguir prestar atenção, a gente também consegue perceber algumas falhas que a gente tem, que a gente precisa melhorar, que é essa questão ali de às vezes, a gente se achar melhor, né, um pouco ali superior, mas se a gente souber utilizar ela de uma forma boa, digamos assim, ela traz para a gente um autoconhecimento. Ela traz pra gente um momento analítico de nós mesmos, principalmente quando ela traz esse sentimento de superioridade. Mas quando ela traz esse sentimento de inferioridade, ela está simplesmente dando o gatilho da autossabotagem. Ela tá dando esse gatilho, né? Ela vem ali, às vezes, mascarada de uma autoanálise, mas ela dá uns gatilhos assim que é muito complicado. E energeticamente falando, toda vez que a gente se compara, a gente está enviando a energia para o campo do outro e retirando do nosso campo energético também. Então, assim, quando a gente faz, eu vou dar um exemplo quando eu faço análises energéticas, né? E às vezes eu vejo lá, energia tem energia de inveja aqui. Depois, em um outro momento, também vou falar sobre isso. Tem energia de inveja aqui no campo energético da pessoa. Quando a gente se compara, não é de uma forma consciente que a gente faz isso, tá? Mas a gente emana a energia para o outro.
Então, é uma troca, né? A gente está tirando o nosso, está tirando da outra pessoa e está trazendo essa simbiose ruim. A gente está tendo essa troca ruim, né? Porque é como se a gente dissesse ao nosso campo vibracional assim, ó, minha luz não é o bastante, eu quero ser um pouco do outro. E aí a minha frequência baixa, a frequência da nossa presença enfraquece, né? A minha intuição ali, ela vai silenciar, eu perco a conexão com a minha potência, porque eu estou ocupada demais ali tentando analisar o outro, me comparar com o outro, ou tentando copiar o outro, que seja. Então, vocês percebem como é cruel essa comparação que a gente faz conosco mesmo? Ela acontece de uma forma ali no mundo mais superficial, principalmente ali na questão das redes sociais, onde a gente vive se comparando ali com uma vida de vitrine, né? A gente compara a nossa vida real com uma vida de vitrine que é cuidadosamente, milimetricamente editada pelo outro, aquele recorte, e a gente acaba vendo só a imagem, né? Só o fim da linha, a gente não vê o processo. Né? A gente vê o sucesso, mas a gente não vê as quedas, a gente não vê os medos, a gente não vê as noites escuras ali, que às vezes a cabeça da pessoa ficou ali fervilhando. Então a gente tem que ter ali uma sabedoria que essa carta da comparação trouxe para mim, que jamais se perguntar quem que é o melhor, se sou eu, se é o outro, se é o orvalho, se é o carvalho, se é o bambu. A gente precisa achar o nosso lugar de pertencimento. A gente precisa entender que o bambu não vai sentir inveja da firmeza do carvalho. E o carvalho, ele não tem que se envergonhar da leveza do bambu. São duas coisas diferentes, né? A gente entender que a gente simplesmente tem que ser o que a gente é. E isso de uma forma mais prática, tá? Falando, cada um tem um jeito de se expressar, cada um tem uma forma de se conectar com o outro. Óbvio que muitas pessoas não vão se conectar comigo. Eu demorei muito tempo para poder entender isso. Foram noites e noites e noites trabalhando isso em mim mesma, porque às vezes a gente tem essa questão de, não, eu preciso agradar a todos, né? E por mais que às vezes na vida prática a gente consiga fazer alguns cortes com relação a isso, quando a gente fala de uma dimensão de rede social, de uma dimensão de um número maior de pessoas, a gente acaba tendo que se trabalhar para poder a gente aceitar que vão ter pessoas que não vão se conectar comigo, vão se conectar com a outra forma da outra falar, né? Mas eu tenho o meu jeito, a outra tem o outro jeito. Eu tenho uma forma de expressar a minha autenticidade, a outra tem um outro jeito. Então, cada um cumpre a sua missão sendo fiel à nossa natureza. Então, cada um tem uma natureza e a gente não tem que se encaixar na forma que o outro fala. Porque a minha é diferente, né? Então, eu, você, né? A gente está sendo fiel à nossa natureza? Ou a gente está tentando ali se moldar ao que os outros projetam como certo, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão para a gente conseguir entrar num caminho de cura, né? O que a gente tem que se perguntar? O que está em mim que acredita que eu preciso ser um pouco do outro para eu ser aceita, né? Quando foi que eu aprendi que ser eu mesma não era o suficiente? De onde é que está vindo essa crença limitante? De onde que está vindo essa crença de que existe ali um modelo ideal a ser seguido? Então, quando eu deixo de viver essa comparação, eu trago a minha autenticidade, eu trago o meu pertencimento, eu trago o meu eu. E é tão bom a gente se reconectar com a nossa natureza, a gente olhar para o que a gente está fazendo, a gente se reconhecer naquilo, né? Então, a gente se perguntar muitas vezes ali, quais são os meus dons que estão adormecidos, porque eu estou tentando ali copiar o dom do outro. O outro, às vezes, pode ter um dom de falar de uma forma mais engraçada. Eu posso misturar as duas coisas. O outro pode falar de uma forma mais dogmática, né? Uma forma, não, esse é o certo. E tá tudo bem, vai ter quem se conecte com cada um. O caminho é a gente se voltar para si mesmo, né? A gente se curar dessa comparação, porque aí a gente consegue retornar à nossa consciência de sermos singulares. É a gente lembrar que a nossa missão espiritual, a de cada um, é somente de cada um. A minha é somente minha, a tua é somente a tua. A gente precisa entender que o tempo ele não é o mesmo do outro, a forma não é a mesma do outro, as ferramentas não são a mesma, não são as mesmas, né? Os processos eles são diferentes. A gente precisa honrar os nossos processos. A gente precisa honrar as nossas pausas. A gente precisa honrar os nossos momentos em que a gente não está criativo para vir de novo um momento criativo. A gente se cobra muito. Só que a gente precisa internalizar que a gente não precisa provar nada para ninguém. Quando eu me libertei disso, eu consegui abrir aqui o canal. Eu consegui trazer essa energia de mim mesma, digamos assim. Não ligo mais para o que os outros vão pensar. Não me importo. Quem tiver que se conectar comigo vai se conectar comigo. Se hoje eu estou aqui gravando para vocês,
uma coisa que há semanas eu estou analisando em mim mesma, é porque eu sei o quão pesado é a comparação. Porque eu vivi esse terror. Porque é uma energia tenebrosa, vou falar para vocês. A gente vai sentindo, até a nossa expressão corporal, ela vai arcando a nossa coluna, a gente vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. E quando a gente para de olhar para o que o outro está fazendo, a gente se liberta de uma forma tão grande. E a gente passa por vários momentos desses de comparação na nossa vida. A gente passa muitas vezes. A gente começa se comparando, sabe onde? Na escola. E isso quando os nossos pais já não comparam os bebês, que um tá fazendo isso e o outro não tá fazendo, um tá andando, o outro não tá, um tá falando, o outro não tá. E imagine isso na nossa mente. A gente ouvindo e depois a gente se comparando na escola, porque a nota do outro foi 10 e a minha foi 6. Mas eu fiz o mesmo esforço. Será? A gente não tem como comparar. E a gente é simplesmente levado pela vida a se comparar o tempo inteiro, nos processos seletivos, no que a gente faz na nossa vida, numa pintura que a gente faz e o outro fez melhor. A nossa vida é condicionada a gente se comparar. E a gente precisa se libertar. Então eu tô aqui de coração aberto para poder falar para você. Se você se compara, ao perceber isso, no primeiro momento que você perceber isso, abomine isso da tua vida. Abomine, porque isso de nenhuma forma é bom para você. Energeticamente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando, a tensão que isso traz para o nosso corpo físico é imensa. A tristeza que isso traz para a gente, esse sentimento de inferioridade que traz para a gente, isso contamina as nossas células. A gente tem ali não é só a emoção, gente. Isso vai para nossas células. Então, se você está sentindo um pouco de tristeza ao dormir, quando você acordar, você vai estar com um peso gigantesco, porque as suas células já se contaminaram naquele sentimento de tristeza, porque você se comparou. Então, ao menor sinal que vocês tiverem que vocês estão se comparando, abomine isso. Passa para outra coisa, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa para comer. Sai daquela energia, sai. Porque isso é nocivo demais. Então, essa carta, quando veio para mim, ela não veio para me condenar. Ela veio mais como um espelho daquele momento meu, onde ela estava mostrando ali o quanto eu estava me perdendo ao tentar me comparar com alguma pessoa que não era eu. E ela trouxe esse convite ali para poder, ó, vamos voltar aqui, você é outra pessoa. Volta para tua essência, volta aqui para o teu tempo, volta aqui para o teu caminho. Porque a verdade é que ninguém pode florescer no lugar do outro. O meu florescimento acontece quando eu paro de me comparar e eu começo a me honrar. É aí que começa a florescer. É aí que começa a vir verdade. A gente tem que olhar a nossa volta. Só olha a nossa volta. Só olha. Tudo que é necessário. Tudo que se encaixa para a gente fazer o que a gente tem que fazer, ela vem de uma forma natural. Ela não vem com esse peso. Ninguém está abaixo, ninguém está superior, ninguém está vivenciando essa comparação sem estar sofrendo. Então, quando a gente consegue entender que ninguém está acima, ninguém está abaixo, tá tudo certo, né? A gente é ali como é que Osho diz? A gente é incomparavelmente único. Eu acho isso fantástico. É fantástico. Então, assim, deixa a grama do vizinho, deixa a vida do vizinho, deixa a forma com que o vizinho faz, com que o vizinho se liberta. Porque, para mim, no auge da idade que eu estou, mais uma vez foi uma lição há poucas semanas atrás. Porque cada vez que a gente muda o ciclo, cada vez que a gente vai procurar fazer algo novo, né? A gente parece que se enche dessas comparações. Outro dia eu vi uma pessoa perguntando assim: eu tenho 30 anos. Será que eu tenho como ser como você? Falando para uma advogada. Não tá tarde para eu começar a estudar? Por que estaria? Eu, quando fiz direito, tinha um senhor de 64 anos fazendo faculdade de direito. E foi a coisa mais linda de ver. Imagine se ele se comparasse com os jovenzinhos de 19 que estavam acabando ali de entrar na faculdade, com toda a experiência e maturidade da vida. Se ele se comparasse, não tenho mais tempo, não posso mais fazer, não vou ser igual a eles. Não vai ser mesmo. Não vai ser. Porque o caminho dele era outra coisa. Ele estava buscando outra coisa. Ele estava buscando aprendizado. Ele não estava buscando mais uma carreira. Ele já tinha uma carreira, ele já tinha tido uma vida. Ele só estava complementando. Como é que ele vai se comparar com alguém que está começando a vida? Então não se compare. Eu nunca mais vou fazer isso comigo mesma. Nunca mais. Eu vou fazer o que eu preciso fazer com a minha forma de fazer, com a minha autenticidade, com o meu jeito. Não importa se o outro é mais despachado na frente das câmeras ou fala mais despachado aqui. Eu não vou mais me comparar, então não faça isso com você mesma. Não faça isso.
Traga isso para sua consciência. Quando perceber que você está rolando muito o feed de outras redes sociais e você está se comparando, só saia. Não faça mais isso com você mesmo. Não pega esse chicotinho. Quem é minha consulente aqui sabe o que eu sempre falo. Não pega aquele chicotinho ali da carta do baralho cigano e fique dando nas suas costas. Porque a gente começa a se auto-sabotar. E o que é para ser da gente, a gente não consegue alcançar porque a gente trava no caminho. Então eu espero que tenha ajudado vocês. É um tema que é longo, é sofrido, exige uma autoanálise, exige uma verdade para com seus pensamentos, de você perceber no momento que que esse vírus está querendo se infiltrar aí em você, no seu coração. Ative a sua intuição, a sua percepção de si mesma, para você captar quando a comparação quiser chegar. Não se compare. Tenham pessoas que você se inspira, sim, mas só uma inspiração. Dê voz à sua alma. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Um beijo e até o próximo episódio.